Quando Deus quer falar, Ele usa a sua intuição, saiba como ouvir. Você já teve aquela sensação inexplicável de que algo estava certo ou errado? Já sentiu uma paz profunda ao tomar uma decisão, mesmo quando ela não fazia sentido lógico? Talvez isso não tenha vindo de você. Talvez seja Deus falando com você. Quando Deus quer falar, Ele usa a sua intuição, saiba como ouvir. No vídeo de hoje, você vai entender como a intuição pode ser uma das formas mais sutis e poderosas pelas quais o Espírito Santo se comunica com você. Fica comigo até o final. Você pode descobrir que Deus tem falado com você o tempo todo, e você só não percebeu. Na correria do dia a dia, é comum buscarmos sinais grandiosos, respostas diretas, milagres visíveis. Mas a verdade é que, muitas vezes, Deus fala no silêncio. E Ele sussurra através daquilo que chamamos de intuição. Mas o que é essa intuição, afinal? É apenas um instinto? É coisa da nossa mente? Ou é algo mais profundo? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo habita em nós, e se Ele está dentro de nós, por que não poderia nos guiar de forma íntima, pessoal, interna? A intuição é aquela percepção imediata, sem a necessidade de raciocínio lógico. É como se algo dentro de nós soubesse a verdade, mesmo que a mente ainda esteja tentando entender. Espiritualmente falando, a intuição pode ser o canal pelo qual o Espírito Santo toca o nosso coração. É aquela voz mansa e delicada mencionada em 1 Reis 19:12, não vem com gritos, mas com suavidade. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro suave. 1 Reis 19:12. Você já parou para pensar que Deus pode estar falando com você, neste exato momento? Pode parecer estranho, mas isso é aquela sensação que você teve, aquela ideia repentina, aquele aperto no coração antes de uma escolha importante, aquela certeza sem explicação. E se tudo isso for, na verdade, a voz de Deus tentando te alcançar? Muitas pessoas passam a vida inteira esperando que Deus fale com elas de forma espetacular, com trovões, visões, sinais no céu. Mas se eu te dissesse que Ele prefere o silêncio? Que Ele prefere o sussurro? Deus é Espírito. Ele habita em nós. E quando Ele quer nos guiar, Ele fala com o nosso espírito. E o nome que a gente dá para isso, na maioria das vezes, é intuição. É por isso que hoje eu quero te fazer um convite. Fica comigo até o fim deste vídeo. Talvez você vá perceber que Deus tem falado com você o tempo todo. Mas o barulho do mundo, da ansiedade, do medo, tem te impedido de ouvir. Esse vídeo é uma conversa. É uma pausa. É um espaço de escuta. Não espere milagres gigantes ou manifestações sobrenaturais. Aqui, você vai entender como a presença de Deus se manifesta nas coisas mais sutis. Na paz que você sente antes de dizer sim. No desconforto que te impede de seguir por um caminho errado. Naquela sensação de que algo está certo demais, mesmo quando ninguém mais entende. Hoje vamos juntos compreender essa linguagem invisível, mas tão real. A linguagem do Espírito. A linguagem do coração. A linguagem da intuição. E se ao final desse vídeo você perceber que Deus tem falado com você de formas que você nunca imaginou, então tudo terá valido a pena. Então se ajeita aí, respira fundo. E vem comigo descobrir como Deus pode estar usando a sua intuição para falar diretamente com você. Como diferenciar a intuição da sua própria voz? Ok, mas como saber se é Deus falando, ou apenas um pensamento aleatório? Aqui vão 3 sinais importantes. 1. Paz interior. Mesmo quando a escolha parece difícil, a voz do Espírito traz paz, não confusão. 2. Confirmação espiritual. A intuição vinda de Deus costuma ser confirmada, por meio da palavra, de outras pessoas, ou de acontecimentos subsequentes. 3. Alinhamento com os princípios de Deus. Deus nunca vai falar algo que contradiga seu caráter ou sua palavra. Se a intuição leva ao amor, à justiça, à verdade, é um bom sinal de que vem dele. Agora vem a grande dúvida. Como saber se essa intuição vem mesmo de Deus, ou se é só coisa da nossa cabeça? Essa é uma pergunta muito importante.
Porque sim, nós temos pensamentos próprios, emoções fortes, vontades humanas. E nem tudo o que sentimos vem de Deus. Por isso, precisamos de discernimento. A boa notícia é que o Espírito Santo não nos deixa confusos. Ele traz clareza. Ele traz paz. E ele nos ensina a reconhecer a sua voz. Aqui vão 3 sinais que te ajudam a diferenciar uma intuição espiritual de um impulso emocional. 1. A paz interior que excede o entendimento. Quando é Deus falando, mesmo diante de uma decisão difícil, mesmo quando a lógica diz não faz sentido, existe uma paz interior. Essa paz é como um selo do Espírito. Ela não depende das circunstâncias, e nem sempre é acompanhada por certezas externas. É a paz que Filipenses 4:7 descreve. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Confirmações espirituais. Deus costuma confirmar aquilo que Ele fala. Às vezes, você sente algo no coração, e depois lê um versículo que fala exatamente sobre isso. Ou alguém comenta algo que parece estar ligado àquilo que você sentiu. Essas confirmações não são meras coincidências, são o Espírito reafirmando a direção. Alinhamento com a Palavra de Deus. Essa é talvez a mais importante de todas. Deus nunca vai te guiar por meio da intuição para fazer algo que contradiz os princípios dele. Se aquilo que você sente vai contra o amor, contra a verdade, contra a justiça, então não é Deus. O Espírito Santo sempre nos direciona para o que é puro, justo, misericordioso. É claro que nem sempre é fácil. Distinguir entre o que vem de nós e o que vem de Deus é um exercício. Exige prática. Exige intimidade. E exige tempo. Mas Deus não tem pressa. Ele tem paciência. E Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Por isso, não tenha medo de errar. Quando você busca a verdade com sinceridade, Deus honra isso. Ele corrige, Ele mostra o caminho, Ele refina a sua percepção. Com o tempo, você vai perceber que existem tons diferentes dentro de você. A voz da ansiedade é acelerada. A voz da culpa é dura. A voz do medo é confusa. Mas a voz de Deus. A voz de Deus é mansa, é serena, é firme e amorosa ao mesmo tempo. Ela não te empurra, ela te convida. Ela não te aprisiona, ela te liberta. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que faz toda a diferença. O que é a intuição? Vamos começar entendendo o que realmente é a intuição. Você já ouviu a frase, eu não sei explicar, só sei que senti? Pois é. Isso é intuição. É aquela percepção imediata, sem que a gente precise pensar muito. É como se algo dentro de nós já soubesse a resposta, mesmo antes da nossa mente entender o porquê. No campo da psicologia, a intuição é estudada como uma função da mente que trabalha com base em experiências passadas, inconscientes, acumuladas. Mas para quem tem fé, ela é algo mais. A intuição, para quem caminha com Deus, é uma das formas pelas quais o Espírito Santo se move em nós. É como se ele soprasse algo dentro da nossa alma, sem fazer barulho, sem forçar, mas nos chamando a ouvir com atenção. Pensa comigo, se Deus habita em nós através do Espírito Santo, e se ele deseja nos guiar, por que ele não falaria com a gente de forma íntima, pessoal, interior? A Bíblia nos dá pistas disso. Em 1 Coríntios 2:11, está escrito: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse texto mostra que existe uma comunicação profunda entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. E a intuição é justamente esse meio termo. Ela não é apenas emoção, nem só razão. Ela é percepção espiritual. Mas aqui está a chave, ela é sutil. Ela não grita. Ela não se impõe. E é por isso que muitos de nós a ignoramos. Porque o mundo lá fora faz barulho demais. E porque dentro da gente, muitas vezes, também há barulho demais. Ansiedade. Pressa. Dúvidas. Medo.
Tudo isso abafa a voz do espírito. Mas quando a gente silencia, quando a gente desacelera e aprende a escutar com o coração, a intuição se revela como um presente divino. Você já teve aquela sensação de que não deveria ir por um caminho, e depois descobriu que algo ruim aconteceu lá? Ou aquele sentimento de que precisava ligar para alguém, e a pessoa estava exatamente precisando de você naquele momento? Isso não é coincidência. Isso é Deus. É Ele te guiando. É Ele te usando. A intuição é, muitas vezes, a primeira linguagem que o Espírito Santo usa para nos alertar, nos consolar ou nos direcionar. E quanto mais a gente caminha com Deus, mais clara ela se torna. Mais evidente. Mais familiar. Por que Deus escolhe falar assim? Deus fala através da intuição porque Ele quer relacionamento, não imposição. Ele deseja que você caminhe com Ele em confiança, ouvindo com o coração. A intuição é como um convite para se aproximar, para buscar mais, para depender da sua direção. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A intuição é parte desse reconhecer a Deus. É perceber que Ele está ali, guiando discretamente cada passo seu. Talvez você já tenha se perguntado: se Deus é tão poderoso, por que Ele simplesmente não fala alto, claramente, diretamente? Por que Ele não aparece, não manda um anjo, não dá um sinal visível? É uma pergunta justa. Afinal, se Ele quer tanto se comunicar, por que parece tão sutil? A resposta está na natureza do relacionamento que Deus deseja ter com você. Deus não quer uma relação de imposição, de medo, de domínio. Ele quer intimidade. Quer parceria. Quer que você aprenda a caminhar com Ele, não por obrigação, mas por amor e confiança. E a intuição é justamente isso, um convite à sensibilidade espiritual. É um chamado para que você desacelere por dentro e desenvolva um relacionamento mais profundo, mais pessoal com o Criador. Veja só, quando Jesus andava entre as pessoas, Ele não gritava ordens. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Ele ouvia. Ele tocava. Ele olhava nos olhos. Ele respeitava o tempo de cada pessoa. O Espírito Santo é o mesmo. Ele não invade. Ele convida. E por isso, ele fala de forma suave. Como diz um Reis 19, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim, no sussurro suave. Você já parou para pensar no que é um sussurro? Um sussurro só pode ser ouvido quando estamos perto. Muito perto. Deus sussurra porque Ele está próximo. E também porque Ele quer nos atrair para mais perto dele. Quando a gente aprende a ouvir essa voz sutil dentro de nós, a gente também aprende a depender menos do mundo externo, e mais da presença dele. A fé cresce. A intimidade aprofunda. A sensibilidade espiritual se fortalece. Agora, pense comigo, se Deus falasse com você da mesma forma que um chefe fala com um funcionário, você obedeceria, mas talvez sem se conectar. Mas quando Ele fala pela intuição, Ele desperta o seu coração. Ele forma em você um senso de cumplicidade, de discernimento, de parceria espiritual. E isso é poderoso. Porque a fé deixa de ser uma lista de regras e se transforma em uma jornada de escuta, de atenção, de comunhão. Deus escolhe falar assim porque Ele não quer apenas guiar você. Ele quer transformar você. E a transformação mais profunda acontece no silêncio. Através de percepções, de encontros internos, de intuições que mudam o rumo de toda uma vida. Lembra de Moisés? Deus apareceu para ele através de uma sarça, algo simples, pequeno, inesperado. Não foi uma cena grandiosa aos olhos do mundo. Mas foi ali, naquele detalhe, que Deus se revelou. Da mesma forma, Deus quer se revelar a você nos detalhes. Na simplicidade. No íntimo da sua alma. Ele poderia gritar, mas prefere te ensinar a escutar. Ele poderia empurrar, mas prefere te atrair.
Porque no fim, o que ele quer é o seu coração. Como desenvolver essa sensibilidade espiritual? A boa notícia é, essa sensibilidade pode ser treinada. Aqui vão algumas práticas que te ajudam a ouvir mais claramente a voz de Deus. Leitura constante da palavra, ela afina o seu coração com o de Deus. Oração silenciosa e escuta, não só fale, mas pare para ouvir. Espaço para o Espírito Santo agir, menos distrações, mais presença. Diário espiritual, anote percepções, sonhos, intuições. Com o tempo, você verá padrões. Agora que você já entende o que é a intuição, e por que Deus escolhe falar com você dessa forma, chegou a hora de aprender como desenvolver essa escuta interior. Porque sim, isso é algo que pode, e deve, ser cultivado. Assim como qualquer relacionamento, escutar Deus exige tempo, atenção e prática espiritual. Vamos ver, passo a passo, como você pode se tornar mais sensível à voz de Deus dentro de você. Alimente sua mente com a palavra de Deus. A Bíblia é o parâmetro da verdade. Quando você mergulha nas Escrituras, sua mente começa a se alinhar com os princípios de Deus. E isso muda tudo. Você começa a reconhecer o que vem dele, porque a sua voz nunca vai contradizer a sua palavra. Versículos começam a vir à memória. Situações do dia a dia passam a ser interpretadas com um outro olhar. Você se torna mais afinado com os pensamentos do céu. Pratique a oração de escuta. A maioria das pessoas ora falando, pedindo, clamando. E está tudo certo, Deus quer ouvir você. Mas muitas vezes, depois de orar, a gente se levanta e volta para a rotina, sem esperar uma resposta. Experimente algo diferente. Depois de falar com Deus, fique em silêncio. Fique ali, apenas ouvindo. Talvez no início você não perceba nada. Mas, com o tempo, você vai começar a notar impressões, sentimentos, frases, inspirações. E muitas vezes, será aí que o Espírito Santo vai te tocar. Crie espaços de silêncio no seu dia. O barulho é o maior inimigo da sensibilidade espiritual. E hoje, com tanta informação, redes sociais, notificações, estamos cada vez mais surdos por dentro. Reserve momentos do seu dia para estar em silêncio com Deus. Pode ser durante uma caminhada, antes de dormir, ao acordar. Desliga o celular. Desliga o mundo. E simplesmente, escute. Deus fala no silêncio. E quanto mais você silencia por fora, mais você ouve por dentro. Tenha um diário espiritual. Pode parecer simples, mas é transformador. Anote o que você sente. O que você pensa após orar. Escreva as frases que vieram à sua mente, os versículos que tocaram seu coração, os sonhos que pareceram ter um sentido diferente. Com o tempo, ao reler suas anotações, você vai ver padrões. Vai perceber como Deus tem falado com você ao longo dos dias, mesmo quando você achava que era só imaginação. Esse diário se torna um mapa da sua jornada espiritual. Peça discernimento ao Espírito Santo. Você não precisa fazer isso sozinho. Aliás, não deve. Peça, com sinceridade. Espírito Santo, me ensina a ouvir tua voz. Me ajuda a distinguir o que vem de ti e o que vem de mim. Essa simples oração abre caminho para revelações profundas. E Deus honra cada passo de quem deseja conhecê-lo mais. A sensibilidade espiritual é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. E quanto mais você escuta, mais fácil se torna identificar a presença de Deus nos detalhes. E sabe o mais bonito? É que Deus quer ser encontrado. Ele não está escondido. Ele está no seu quarto, quando você ora. Está no seu pensamento, quando você silencia. Está no seu coração, quando você ama. Deus está em todo lugar. Mas Ele fala com mais clareza onde há espaço para Ele. Você chegou até aqui. E se algo dentro de você foi tocado? Se alguma parte do seu coração se acendeu? É porque Deus está falando com você agora. Talvez você tenha chamado isso de pressentimento, sensação, instinto. Mas hoje, talvez você possa reconhecer.
É o Espírito Santo. É Deus guiando você. Ele tem falado o tempo todo. Mas agora, você está pronto para escutar. E isso muda tudo. Muda a forma como você toma decisões. Muda a maneira como você percebe o mundo. Muda a sua caminhada espiritual. Então aqui vai meu convite. Cultive esse espaço de escuta. Alimente essa sensibilidade. Aprofunde essa intimidade com Deus. Não se trata de ouvir vozes. Se trata de viver conectado com a presença dele, que mora em você. E se esse vídeo falou com você? Se de alguma forma te trouxe clareza, conforto ou direção, escreve aqui nos comentários. Eu quero aprender a ouvir Deus com o coração. Isso vai ser um testemunho para outros. E um marco no seu próprio caminho. E se você quer mais conteúdos como esse, se deseja continuar essa jornada comigo, eu te convido. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. Tem muito mais por vir. E eu quero caminhar com você nisso. Que o Espírito Santo continue te guiando. Em cada pensamento. Em cada escolha. Em cada intuição. Porque quando Deus quer falar, Ele fala direto ao seu coração. E você? Está pronto para ouvir? Se você tem sentido algo dentro de você, uma direção, um aviso, uma paz que não faz sentido, pode ser Deus. Pode ser o Espírito Santo guiando você de forma íntima e pessoal. E quanto mais você ouvir, mais você vai perceber que Ele nunca parou de falar. Se essa mensagem falou com você, se você já sentiu Deus te guiando pela intuição, compartilhe aqui nos comentários. Quero muito saber a sua experiência. E se você deseja continuar ouvindo mais sobre como Deus age na nossa vida cotidiana, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Tem muita coisa linda vindo por aí, e você faz parte disso. Lembre-se, Deus fala, e Ele quer falar com você. Mas, às vezes, tudo o que precisamos fazer é silenciar por dentro e ouvir com o coração. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.